já curou, foi cedo. Olá, bom dia a todos, bom dia, Cirleia. Bom dia, tia Cirleia. Shalom, pastor Marcos já vai entrar aí já. Tive caminhar, mas tudo vem de ti, tudo está em ti. Tu és a direção, o sol vai me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sei que há de existir nova manhã, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Meus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me
estamos aqui em tua presença nesta manhã, ó Espírito Santo de Deus. Nos conduza, Senhor, em triunfo nessa devocional. Oh, Espírito Santo de Deus, nós declaramos a tua boa palavra, o teu frescor, como a brisa da manhã, Senhor. Graça e paz, pastor Marcos. Bom dia, gente. Paz, pastor. Bom dia a todos. Amém. A paz, pastor Ana Flávia. Amém. Amém, aleluia. E aí, pastorzão, tranquilo? Tranquilo, tive um probleminha aí porque eu contratei uma fibra ótica, mas, rapaz, já tem 3 semanas eu brigando para esse povo fazer uma coisa boa. A minha sorte é porque eu ainda não desliguei a banda larga da Oi, aí eu tive que mudar para a da Oi. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Amém, glória a Deus, aleluia. Que honra ter você aqui de novo mais uma vez, né? Nós estamos Amém. vivendo esses dias do qual Deus tem ministrado muito no nosso coração acerca da intimidade com Deus, dos nossos relacionamentos dentro da nossa própria casa, né? O nosso relacionamento com Ele. E é o tempo da gente renascer, né, pastor Marcos? Amém. Para muitos sonhos também que por vezes é perdido por conta das dificuldades, de tanta coisa, mas esse é um bom momento do qual o Senhor tem liberado palavras de vida através de cada pastor, de cada amigo que tem vindo aqui nos abençoar através de cada live. E essa manhã não vai ser diferente, né? Pastor Marcos Glórias é a irmão, é casado, pai de 2 filhos, avô, né? É avô, Amém. Bom pastor, demais. ministro de libertação, fotógrafo, empresário. Para a glória do Senhor. Bem-vindo, pastor Marcos. Fica à Você vontade. fala em libertação, eu falei com a pastora Elaine que domingo todo o Brasil estava aí consagrando, né, jejum, oração em prol da nossa nação. E do domingo para a segunda eu tive um sonho no qual a pastora Elaine estava. Nós estávamos pregando para um grupo grande de pessoas numa praça. E, de repente, uma das pessoas o qual eu dou discipulado, pastor sabe, para a glória do Senhor, eu tenho um grupo de discipulado no WhatsApp, que hoje está com 19 pessoas participando. Amém. E essa irmã lá do grupo, ela tem uma bebezinha de 1 ano e pouco. E no sonho essa criança caía e batia a cabeça, abria um buraco na cabeça dela. E ela dava-se como morta, a mãe desesperada a pegou no colo para correr para o médico. Quando eu olhei, eu vi que a mãe dela não conseguia ir. Aí eu tomei a criança nos meus braços e para correr com ela para o médico. Ela na minha mão esquerda, quando eu vi a pastora Elaine do meu lado, eu vi um rapaz moreno chegou, me segurou a minha mão direita para tentar me impedir de levar aquela criança, de ajudar a salvar aquela criança. Quando eu olhei, era um demônio. Ele olhou com aquele sorriso sarcástico. Quando eu olhei, a criança também estava possessa. Meu e eu Deus. pedi a Elaine para orar e consagrar comigo para o Senhor mostrar, porque, para a glória do Senhor, o pastor Marcelo já teve a oportunidade de me acompanhar umas campanhas de libertação em algumas igrejas e ver que realmente há uma guerra espiritual muito grande, né, pastor? Verdade, pastor Marcos. Muito grande, né? E há muitas pessoas oprimidas, né? Muitas pessoas presas, né, pastor Marcos? A Bíblia diz que se é a verdade que é Jesus que nos liberta, é a mentira, é os vícios que mantêm muitas pessoas presas. Amém, bispo.
Amém. Posso? Pode sim. Quando eu recebi o convite para uma manhã de devocional, primeiro me veio à mente falar um pouco sobre as práticas devocionais, Uau. principalmente sobre a hora tranquila, né? A hora tranquila, eu vim conhecer ela no ano de 2006, num seminário pastoral que nós fazíamos, o Pastoreio de Pastores, e a partir daquele momento mudou a minha maneira de ter a minha devocional com Deus. Eu passei a cada vez mais, todos os dias, separar um período de tempo para orar, para meditar na palavra, adorar a Deus Uau, glória a e Deus. estudar a palavra. Só que eu falei, Senhor, eu não quero ser pragmático, eu não quero ser metódico, como eu faço? E aí, acompanhando todas as lives, e na live do pastor Ricardo, ele falou sobre o avivamento. Eu lembro que ontem o evangelista Leonardo até citou, e me chamou a atenção, avivamento. E Amém. durante essa madrugada, para a glória do Senhor, orando, o Espírito Santo me deu uma palavra a respeito de avivamento. Amém. E essa Glória a palavra Deus. se encontra no livro do profeta Abacuque, lá no capítulo de número 3, do versículo de número 2, que fala sobre a oração de Abacuque, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Uau, que Nós texto. sabemos o texto que o profeta Abacuque vivia, de dissolução, de negação de Deus, de pessoas mais voltadas, preocupadas com o material, com o humano, com o seu bem-estar físico, né? Mais preocupado com coisas e não centrando Deus em suas vidas. E a religião, a política, a economia, a família estava totalmente desestruturada. E Abacuque, o Espírito Santo mostrou para Abacuque que algo precisava mudar. E ele começou a clamar pelo avivamento. E quando nós vamos para frente, chegamos em Atos 2, no dia de Pentecostes, que diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia como um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam ali. E todos eles viram coisas parecidas, chama de fogo, língua de fogo, e cada pessoa foi tomada pelo Espírito Santo, ficaram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas com autoridade e poder, dando testemunho de Deus, de Jesus, do poder do Altíssimo. E conforme Uau. Atos fala, foi se convertendo milhares de pessoas, quase 3.000 almas. E daí a igreja foi rompendo. Quando nós andamos mais um pouco, nós chegamos até John Wesley. Né? John Wesley foi um pregador, um avivalista Fogo que viveu aquecido, né? no século XVIII na Inglaterra. E John Wesley, ele tinha uma sede tão grande de Deus. Ele viveu na Inglaterra na época da Revolução Industrial, ou seja, o marxismo estava sendo implantado, toda aquela ideia de revolução industrial, de organização social, e as pessoas se afastaram de Deus. Havia corrupção, violência, havia miséria, muito mendigo, muita doença, muita praga. A Inglaterra estava totalmente perdida. E John Wesley, movido pelo Espírito Santo, um estudante na faculdade de Oxford, iniciou um pequeno grupo de estudo bíblico e oração junto aos seus colegas de classe. E dali Deus usou John Wesley para trazer o avivamento sobre a Inglaterra. E nós sabemos que a Inglaterra é um dos celeiros do cristianismo, do protestantismo. Nós sabemos que da Inglaterra, praticamente as nações protestantes
que falam língua inglesa, aliás, todas as nações protestantes, a maioria fala língua inglesa, porque saíram da Inglaterra para fundar outros países. Nós andamos mais um pouco ligado ao avivamento da Escócia. Nós vamos encontrar o avivamento da Rua Azusa. Todo mundo, a maioria, conhece o avivamento da Rua Azusa, né? Onde o pastor Seymour ali, ele foi tomado por Deus. E a história diz que aquele homem orava. Aquele homem colocava-se entre duas caixas de sapato, baixava a cabeça, orava, buscava a Deus. Ele foi rejeitado pela sua igreja, ele foi rejeitado pelo conselho, porque ele falava em línguas, porque ele recebeu o renovo, o Pentecoste, os dons espirituais. E ele conseguiu essa casa na Azusa. E diz que o impacto foi tão grande que a primeira casa, ela cedeu de tanta pessoa dentro e tanto poder. Um homem letrado, um homem que não tinha preparo formal nenhum, mas estava cheio do Espírito Santo. Aí você fala, que maravilha. Na Rua Azusa houve cura, houve libertação. Há um testemunho de uma senhora da alta sociedade, rica, toda bem vestida, arrumada, perfumada, tudo, nos braços de um negro semi-escravo, porque naquela época a separação entre negro e branco era muito grande. E essa senhora chorava no espírito aos braços desse semi-escravo negro. Então Deus quebrou toda aquela separação de etnia, de raça, de classe, e aquele povo foi todo cheio do Espírito Santo pelo avivamento da Rua Azusa. Aí você pergunta, o que tem a ver conosco? Tem sim, porque nós somos frutos desse avivamento da Rua Azusa. Se você estudar a história do pentecostalismo no Brasil, começando lá no Pará, com os 2 missionários lá, chegando no Rio de Janeiro, em Madureira e São Cristóvão, hoje você tem uma igreja que se chama Assembleia de Deus Madureira, porque se originou lá no avivamento no bairro de Madureira. E esse avivamento veio e chegou até as igrejas históricas. Presbiteriana, batista, metodista, todas essas igrejas. E daí, dessas igrejas que veio realmente cura, libertação, transformação, saiu evangelistas, saiu missionários, saiu pastores, e o povo rodou o Brasil fazendo conferência de avivamento, busca no batismo, busca dos dons. E hoje nós somos frutos desse avivamento, pastor. Então, quando eu... Deus, o que eu vou falar sobre vida devocional? Fala da importância do avivamento. O avivamento, meu irmão, minha irmã, ele traz arrependimento. Amém? Entenda isso, que o avivamento, ele vai trazer o arrependimento. O arrependimento traz o perdão. O avivamento automaticamente leva as pessoas ao quebrantamento, ao arrependimento. A Bíblia diz: quem peca, confessa e se arrepende, alcança a misericórdia. Ou então, se eu sou avivado, eu me arrependo, eu alcanço o perdão de Deus. Quando eu alcanço o perdão de Deus, eu sou purificado pelo sangue de Jesus. Purificado pelo sangue de Jesus, eu sou conduzido à presença de Deus. Eu recebo a santificação no Espírito. Eu sou separado por Deus. E quando eu sou separado, irmão, quando eu separo a minha vida, quando eu separo do mundo, das coisas do mundo, eu recebo o revestimento do alto, o poder do Espírito. Isso é o avivamento. É o Espírito Santo em nós, é a virtude do alto, é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. Saiba disso. Uma vida de santificação e oração que traz o avivamento, traz o revestimento do alto. Uau! Aí você pode
perguntar, pastor, que maravilha eu ser avivado, eu ter minha vida transformada. Oi, pastor Marco, travou ali. Não sai não, gente. Já já ele volta. Acho que tá dando, travando, a internet está assim, porque muitas lives estão acontecendo e às vezes a gente está tendo essa dificuldade. Se cair, ele vai voltar aqui, em nome de Jesus. Pastor Marco, o avivamento da Rua Azusa, Simon era um sujeito que ele gastava dias, tempos e horas de oração. Ele enfiava a cabeça dentro da caixa e ele ficava fritando na oração, orando, falando em línguas e clamando. E as pessoas foram curadas, batizadas, foram saradas, porque elas entenderam que o avivamento vem quando a igreja ora. O avivamento, amados, ele vem quando nós começamos a orar, quando nós começamos a clamar, quando nós abrimos espaço para que o Senhor ele possa nos mover através de uma vida jejuada e de uma vida de oração. Né? O pastor Marcos também colocou muito bem sobre a revolução lá industrial na Inglaterra, onde se existia essa separação. Então, para vocês terem uma ideia, até que Martin Luther King Jr. se levantasse, então os negros não poderiam frequentar o bebedouro dos brancos, né? Os negros não poderiam pegar o mesmo ônibus. Se um negro entrasse dentro de um ônibus, os brancos iriam descer. Então, para vocês terem seriedade do que eram as coisas. Então, o avivamento provocou, queridos, transformações, provocou mudança. Hitler, entre sua primeira e basicamente o pico mais forte na Segunda Guerra Mundial, eles começaram a bombardear países, começaram a bombardear cidades, e num desses bombardeios ordenado, orquestrado por Hitler, ele pede para que o país de Gales seja invadido e bombardeado, mas o que acontece lá? O país de Gales estava em oração, eles estavam em clamor, eles estavam clamando, eles estavam orando, e a tal ponto que quando os aviões de Hitler chegam para soltar bombas, eles olharam dos céus e eles viram um país em chama, um país pegando fogo. E aí prontamente passaram rádio lá nos aviões, nos caças, dizendo não há o que bombardear, porque o país de Gales está pegando fogo. Mas o fogo que se via não era fogo de bomba, era fogo do avivamento, do que Deus estava suscitando e fazendo. Então, a igreja avança quando ela ora. Você experimenta a vida mais do que falar em línguas. Avivamento é muito mais do que sapatear. Avivamento é muito mais do que qualquer pirotecnia. A palavra avivamento significa voltar-se para Deus. E essa é uma boa manhã. Esse é um bom tempo. Esse é o melhor tempo para que você volte para Deus em nome de Jesus. Pode prosseguir, pastor Marcos. Amém. Como o senhor estava falando, a oração é a chave da vitória. O cristão, ele vence de joelhos dobrados. Eu tenho um testemunho, pastor, você me permite contar. Sim. No ano de 96, eu servi ao senhor como diácono. Vai estar aí o pastor Getúlio. Eu era diácono do pastor Getúlio. E ali servindo a Deus com ele, e um dia ele chegou para mim e falou: negão, você sabe que a situação não está boa, minha esposa ganhou mais um bebê e eu preciso cuidar da família. E ali ele entendeu que era o momento dele priorizar a família dele e me indicou para o presbitério para me assumir aquela congregação. Eu não queria, já tinha estado à frente de uma congregação anterior, mas com o pastor presente, eu auxiliando. Seria a primeira congregação, eu sozinho à frente. E ali em 96 eu assumi aquela congregação da Presbiteriana Renovada na 306. Lembro, irmãos, quando eu assumi, aqueles irmãos que estavam com o pastor Getúlio praticamente saíram todos.
Além de mim, a minha esposa, a pastora Raia Amanda, era uma bebezinha de colo. A Amanda tinha no máximo 2 anos. E ficaram comigo a Tatiane, que hoje é minha cunhada, casada com o evangelista Leonardo, que, se eu não me engano, tinha entre 14 e 15 anos, e a mãe dela, uma senhora idosa. E por 8 meses eu fiquei à frente daquela congregação, fazendo culto para nós 4. Eu lembro que ela tinha a igreja grande, 130 metros quadrados, o templo, a nave. Tinha uma cortina grande, vinho. Até hoje eu lembro, todos os dias eu chorava atrás daquela cortina. Foram 8 meses, jejuando e chorando e falando: Deus, o Senhor não me colocou aqui para passar vergonha. Para a glória do Senhor, buscando, eu, minha esposa, a irmã Almerinda e a Tatiane. E aí o Senhor trouxe um avivamento. De repente, quando eu menos esperava, Deus começou a me levar, eu e a pastora Rai, nas casas. Começamos a orar pelas pessoas por cura, libertação. Deus começou a operar em questão de 1 mês. A igreja já tinha 40, 50 pessoas sendo curadas, libertas, celebrando. Um dia eu passei num campo de futebol, domingo à tarde, tinha um rapaz magro jogando bola. Lá na 111, eu falei para ele: vamos para a igreja que você vai tocar na igreja lá, você vai ser o violonista. Ele parou, pensou, chutou a bola e foi o pastor Marcelo, né? Naquela época. E para a glória do Senhor, eu experimentei aquele avivamento, aquela congregação cresceu, ela chegou a quase 80 pessoas, em pouco tempo, 80 membros, uma igreja avivada, animada, uma igreja viva, amorosa e eficaz. Quem passa aqui na 115 vai ver uma baita de uma igreja na beira da pista, né, pastor Marcelo? Igreja Presbiteriana Renovada. Essa igreja é a união da minha congregação da 306 com a congregação da 115. Na época, no ano de 2000, eu ia transplantar e o presbitério mandou eu unir as 2 congregações. Quer dizer, as 2 congregações se uniram, conseguiram a área especial, né, pastor Marcelo? A igreja cresceu. E nós somos os primeiros membros, nós somos os primeiros membros quando ela era aqui na 115, com o presbítero Tiago. Foi aí que nós encontramos. Na época, né? Do barraquinho de madeira. Isso. Então, 2 fases, né? A que que nós ajudamos a implementar, né? Como eu era muito grande, não deixar nem eu ser o primeiro das crianças, porque eu era esticado demais. Falar: essa criança é muito grande, vai começar os jovens a partir de você. E aí era a mocidade, né, pastor Marco? Na época foi eu, depois ganhamos o Ronan, e aí era eu, Ronan, e depois a Cizinha, filha da irmã jovem, da profeta jovem, e começamos a mocidade, e depois passou-se os anos até chegar, né, pastor Marcos, em 96, com a sua história, sim, depois a junção das 2 igrejas, né? É verdade. Então, tudo isso foi fruto de oração, irmãos. Quem é bom? Bom é Deus. Deus é bom. O poder é de quem é de Deus. A glória é de quem é do Senhor. Mas Ele quer nos usar para a glória dEle. Ele quer usar a igreja dEle para transformar o mundo. Às vezes você está aqui ouvindo essa live, mas o seu vizinho está aí viciado nas drogas, no álcool. A sua vizinha está sofrendo com o marido violento, os filhos passando necessidade. Eu comecei a pastorear em Samambaia nos anos 90, né, pastor Marcelo? A gente entrava em lares, irmãos, que nós chorávamos. E ainda existem esses lares. E Deus quer nos usar. Uau. E para isso nós temos que buscar o avivamento. Aproveitar, né? Por que Deus permitiu esse momento de nós pararmos, de nós diminuirmos nosso ritmo e voltarmos mais para Ele? Talvez você diga: mas eu sempre fui assim,
Talvez você diga, eu sempre orei de madrugada, eu sempre fiz minha devocional, eu sempre fiz o meu jejum, eu leio a Bíblia, eu evangelizo, eu testemunho, eu digo, glória a Deus. Mas existem muitas pessoas que precisam de um avivamento. Uau. E nós precisamos orar. Amém. Deus é um Deus de comunidade, mas também é um Deus pessoal. Uau. Amém? Amém. Então, como a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor. Busque a Deus, busque o avivamento. Saiba que Deus está fazendo grandes coisas no mundo nesta hora. Escreve aí comigo. Deus está fazendo grandes coisas neste dia. Aleluia. Deus está fazendo grandes coisas neste dia. Diga mais. Senhor, permita-me fazer parte dos seus milagres. Se Deus está fazendo grandes coisas, eu quero fazer parte, pastor Marcelo, desses milagres. Eu quero ser instrumento de Deus. Quem me conhece, eu sempre falo uma frase. Você não pode passar pela vida de uma pessoa sem fazer a diferença. Nós não podemos passar pela vida das pessoas sem fazer a diferença. Você precisa se colocar-se na brecha para que Deus te use. Deus vai abrir portas, Ele vai dar oportunidade, Ele vai colocar palavras na tua boca, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar mistérios, Ele vai te dar unção, Ele vai te dar revestimento, poder do alto, para entrar nos lares, para ministrar sobre as vidas. Isso é resultado do avivamento. E a IBMS será, como já é, instrumento de Deus para a Samambaia. Diga assim comigo, a IBMS é instrumento de Deus para a Samambaia. Para a nossa cidade. A minha vida é instrumento de Deus para a Samambaia. Aleluia. Creia nisso, Ivanete. Aí no seu salão, a Magna na oração. Quanto tempo nós não orávamos todos os dias lá na congregação, né, Magna? Orando para Deus salvar, curar e libertar. E Deus quer fazer isso. Deus quer trazer o avivamento. E o avivamento vem pelas práticas devocionais. Oração, leitura bíblica, jejum. Glória a Deus. Oração, leitura bíblica e jejum. O crente de vida, né? Para cima e para os lados, na graça e no conhecimento. O crente precisa crescer na graça, buscando a Deus em oração e jejum, e no conhecimento, lendo a palavra, se alimentando, adquirindo conhecimento, para que Deus possa te levar, te mandar às nações. Glória a Deus. Amém? E precisa ser um estilo de vida, né, pastor Marcos? A oração, Amém. O jejum, a adoração, ele tem que ser parte do seu DNA, ele tem que fazer parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, né? Levantar cedo, orar. Quando você falou de John Wesley, né? Ele era o sujeito que tinha um coração aquecido pelo fogo, né? Ele era um sujeito que os seus sermões eram incendiados, traziam fogo, traziam avivamento, traziam despertamento numa época fria, numa época em que as pessoas, não apenas lá, mas como nos dias de hoje, né, são duras de coração, estão tão ocupadas. Então, essa palavra, avivamento, voltar-se para Deus, né, voltar à sua casa, Amém. voltar aos seus filhos, né. Glória a Deus. Eu disse algo num trecho da nossa live, citando Josué, eu não sei quanta voz, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso é avivamento, né? Quando a família se reúne, quando nós começamos a orar, quando nós começamos a declarar, as coisas voltam ao eixo, ao trilho normal, que tem que ser essa ligação dos céus para a terra, da terra para o céu. Seja feito na terra, como é feito no céu, seja nos céus, trazendo para a terra. Então, que seja uma cultura, né, pastor Marcos? Uma cultura, Amém. Uma vida jejuada, uma vida de oração, uma vida bíblica, uma vida de passar
pelas pessoas e abençoar elas e fazer a diferença na vida delas. Sabe quando Josué, Deus fala para Josué, separe o povo e mande consagrar, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio de vós. Nessa época da 306, pastor Marcelo, uma vez o Espírito Santo me deu uma direção, passe a orar toda madrugada e jejuar todo dia. Irmão, para a glória do Senhor, eu passei 8 anos orando toda madrugada e jejuando todos os dias. Amém. Uau, aleluia. Tremendo isso, pastor Marcos. Oi, oi. Eu lembro que eu encostava aqui 3 da manhã no muro da minha casa aqui, pastor. Ficava ali em oração, chorava, ficava ali orando. Não saiba, mas naquela época eu fazia hemodiálise. Né, pastor Marcelo? Uhum. Às vezes eu ia pregar no domingo, meu irmão, o evangelista Leonardo, tinha que me segurar para mim não desmaiar no púlpito. Então, espiritualmente, até fisicamente, eu tinha que depender totalmente de Deus. Então, se você quer vencer, se você quer viver o que Deus tem para você, dependa de Deus. Não dependa das suas forças, não dependa da sua capacidade humana, do seu intelecto, não dependa da sua formação, não dependa do seu dinheiro, dependa de Deus. Porque em Deus somos, como a Bíblia diz, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Algumas experiências Deus vai dando para nós. Porque o Senhor nos chamou para sermos agentes de milagre. Sermos agentes de milagre. E a melhor coisa é você deixar Deus te usar para a vida das pessoas. As bênçãos materiais são gloriosas, é bom demais quando Deus nos honra, Deus nos prospera, Deus nos abençoa. Mas quando Deus usa a tua vida para mudar outra vida, meu irmão, minha irmã, isso não tem preço. Quando você vê o deserto virar manancial, quando você faz como Ezequiel, entra num lugar onde parece um vale de ossos secos, aquele casamento é um vale de ossos secos, aquela família é um vale de ossos secos, materialmente, espiritualmente, a comunhão familiar, e você ministra, você deixa o Espírito Santo te usar para aquelas vidas, e você profetiza vida. Alabaxecalabás. Nós somos chamados para profetizar vida. E para isso nós temos que ser avivados. Avivados, como disse o pastor Marcelo, não é simplesmente falar em línguas, não é saltar simplesmente, não é pular, bater palma, girar. Não, é ter ousadia no espírito. Uau, e é esse avivamento que Deus quer trazer. Porque é com ele que nós vamos chegar aos governadores, é com eles que nós vamos chegar aos políticos, vamos chegar nos centros de Umbanda, vamos chegar nos lugares que Deus precisa transformar, e Deus vai nos usar. Amém? Então, as práticas devocionais, elas são o início para que nós alcancemos o avivamento. Amém. Oração, leitura bíblica e jejum. Amém? O jejum salva, pastor? Não, mas o jejum é para os salvos. Uau. Amém? O jejum traz quebrantamento para a nossa carne. Amém. A Bíblia... Oi, pastor Marcos. Travou lá. Oi, pastor Marcos. Repete. Repete porque travou. Eu disse que o jejum é para quebrantar. O jejum é para o quebrantamento da nossa carne. Oração é falar Amém. com Deus, irmão. Não existe, meu Deus, eu estou aqui na tua presença nessa hora magnífica para exaltar, glorificar.
Cada um tem a sua maneira. Tem um que fala paizinho, papai, meu Deus, Jesus amado. Nós temos que ser autênticos. Amém? Temos que ser simples. O que Deus quer que nós realmente rasguemos os nossos corações diante dele. E muitas pessoas, eu não oro porque eu não sei orar. Orar é falar com Deus. Senta e bata um papo com Deus. Eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a palavra. Peça a Deus para colocar nos seus caminhos pessoas que sejam bênção para a sua vida. Eu sempre orei, Senhor, coloca no meu caminho pessoas que sejam bênção para a minha vida. Amém. Amém? Uau. É necessário nós termos pessoas que Deus use para nós. Mas lembre-se que Deus tem uma grande obra a fazer. Lembre das crianças na África. Lembre das famílias no Nordeste. Lembre dos jovens lá na rua, lá em São Paulo, que eu não lembro o nome, lá das drogas. Cracolândia. Na Cracolândia. Lembre os jovens nas raves se entregando às drogas, às bebidas. Lembre das mães desesperadas. Lembre dos maridos desempregados porque não sabe o que fazer para cuidar dos seus filhos. Nós temos testemunho de pessoas que viviam em total miséria. Casa destruída, morando num barraco velho. Tudo que o marido ganhava era para beber de cachaça. Quando o evangelho alcançou aquela família, hoje eles são empresários, né, pastor Marcelo? Hoje são pessoas abençoadas e mais, eles abençoam a obra de Deus. Uau. Sabe Aleluia. uma coisa, meu irmão? Somos mordomos de Deus. A minha vida não pertence a mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sou mordomo de Deus. A minha vida, a minha casa, as minhas finanças, o meu casamento, os meus filhos, o meu carro, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. E eu tenho que ter essa consciência que eles devem ficar à disposição do Senhor. Avivamento também é isso, é você estar disponível para Deus. É você estar com o coração aberto para quando Deus te pedir uma coisa, Deus te dá uma direção, você não ter resistência. Eu lembro a nível de testemunho que antigamente, infelizmente, tinha pessoa que deixava irmãos ir embora na chuva, porque dizia, meu carro é novo, se o irmão entrar aqui com sapato de lama, vai sujar o tapete. Verdade. Precisa orar, precisa buscar o Senhor, precisa de avivamento. Entenda uma coisa, o crente na ousadia do Espírito Santo, ele testemunha a Cristo de forma irresistível. Diga e escreva, o crente na ousadia do Espírito Santo, testemunha a Cristo de forma irresistível. Essa é uma boa palavra. Pelas boas obras ou mensagem. Pelas boas obras e as mensagens que se prega. Então, meu irmão, nós devemos ser revestidos do Espírito Santo. Né? Quando fala cheio... Oi, pastor Marco, travou de novo. Oi, pastor Marco, travou de novo. Pastor Marco estava falando enquanto ele volta aí. Tudo isso nós vamos encontrar na da oração e da palavra, sermos semelhantes a Cristo. Amém? Glórias a Deus. Uau, uau. Por isso que eu e mais uma vez. Amém. E há um texto da Bíblia, pastor Marco, que ele fala que nós somos as cartas vivas, né? Nós somos Amém. as cartas que os vizinhos estão lendo, que os nossos filhos estão lendo, né? Que sua esposa está lendo, que o marido está lendo, quando ele olha sua esposa, que a nossa comunidade, né?
aonde trabalhamos, aonde estamos indo, nós somos essa carta de Cristo. Então, o que eles estão lendo em nós, né? Será que eles percebem o avivamento, né? Será que eles estão percebendo, né? Se não me falha a memória, eu acho que foi Martinho Lutero que disse, não pregue para os seus vizinhos, deixe eles perceber que Cristo anda com você. Quando eles perceberem que Jesus Cristo está dentro da tua casa, automaticamente eles vão se converter ao Senhor, né? Então nós somos essa carta que as pessoas vão ler, que está lá fora, que não conhece. Nós somos a melhor propaganda do Evangelho, somos nós. E esse avivamento ele precisa ecoar, né? Ele precisa entrar pelas praças, ele precisa mudar. A igreja, aonde ela estabelece, aonde ela é inserida, irmãos, na esfera, na atmosfera espiritual, muda o ambiente, né? Eu me lembro que antes da gente ter nossa própria área, que estamos ainda em construção, ainda não inauguramos a casa nova, mas ficamos de aluguel, acho, quatro ou cinco locais. E todos eles, onde a nossa igreja, Pastor Marcos, passou, eram zona vermelha pela delegacia, apontada pela 32ª delegacia, onde se tinha bandidos, assassinatos, assassinatos, estupro e tantas coisas. Mas quando nós chegávamos com a igreja, nós começávamos a orar, evangelizar, e esses bandidos começaram a se converter, sabe? Aonde existia um ponto de droga, começou a virar uma célula, um ponto de pregação, um ponto de distribuição de folhetos, e sempre foi assim. E por último foi aqui na 109, onde igrejas eram assaltadas, né? Onde pastores não tinham respeito. E quando veio eu, Marcelo aqui, fui nas bocas de fundo tudo. Fui nas bocas de fundo da 109, 309, 305, e os caras tudo doidão, pulei no meio deles, eles assustaram. E eu disse assim, é difícil ser super-herói, tem hora que a gente cansa de voar. Eles não entenderam nada. E eu comecei a falar, Jesus ama você. Eu sou o pastor Marcelo, sou pastor da Igreja Batista Ministério Semear. E eu vim aqui dar um abraço em vocês e dizer para vocês, conte com minhas orações. Nós temos cultos. Eu quero dizer para você que eu estou aqui para te servir. E os caras, naquela linguagem, doido. Esse aí é doido, esse homem é um extraterrestre. E a partir daí, ninguém nunca mexeu com a nossa igreja. A partir daí, eles começaram a dizer, pastor, nós que temos essa conduta, essa prática que não agrada a Deus, que não é lícito, muitos de nós perdeu o respeito pela igreja, né? Perdeu o respeito pelas coisas de Deus. E quantos deles foram para os nossos cultos, foram libertos, hoje estão aí com suas famílias, hoje estão casados, né? Eu me lembro que tinha um rapaz, sempre que a gente estava orando na 305, mendigo da rua, cracudo, e foi nos cultos, ele indo para os cultos, nós abraçando ele, orando, profetizando, o sujeito magro, gente, com 43, 44 quilos. Um dia desse eu no mercado com a minha esposa, ele veio e me deu um abraço, e eu não reconheci, porque o cara tá forte, é um empresário, né? Ele montou uma mercearia, e ele falando comigo, pastor, e olha, minha vida mudou, e eu, mas de onde você veio? Ele falou, o senhor vai lembrar, naquele dia que o senhor pulou dentro da roda, onde a gente estava usando droga, onde a gente tinha arma na mão, e o senhor disse uma palavra, eu sou um super-herói, e eu estou cansado de voar. E naquele dia eu ri e disse, tu é um extraterrestre. Na hora eu abracei aquele sujeito, que eu não lembrava, a fisionomia dele já estava diferente. E ele falou, pastor, aqui minha esposa, olha meus filhos, olha o que Deus está fazendo por mim. Então, avivamento é isso, né, pastor Marco? É transformação. E Deus nos chamou para transformar as pessoas. E quando Deus ele quer trazer o avivamento dele sobre a terra, ele vai encontrar você, ele vai buscar pessoas para que esse avivamento dele se espalhe. Amém. Eu queria deixar essa frase que eu gosto muito. Não podemos passar pela vida das pessoas sem fazer a diferença. Temos que pedir para Deus, Deus me usa, Senhor, eis-me aqui, como diz Isaías, usa a minha vida, Senhor.
E é bênção demais, irmãos, quando Deus realmente usa-nos para a glória dele, porque nós somos edificados, nós crescemos, nós encontramos significância, nós nos sentimos valorizados, sabemos que nós temos valor, principalmente se você veio de uma história pregressa, onde você não era valorizada pela família, pelo meio social, ou no trabalho, ou na escola, você chega... Eu lembro quando eu me converti, uma das coisas que me encantou foi o ambiente. Eu me converti, cheguei na mocidade, eu lembro que eu ia fazer 18 anos, e eu era muito sisudo, minhas amizades eram só amizade de festa. E quando logo teve um culto de jovens, aquela reunião, o pessoal me recebeu bem, eu já me senti amado. O pastor Getúlio falou, olha, vamos dormir na minha... Travou, pastor Marcos, de novo. Travou, gente, de novo. Então, vamos ver se o pastor voltou. Era importante para Deus e para as pessoas. Você busca a viver. Quando você ora, quando você jejua, você se torna irresistível. As pessoas não vão resistir à sua palavra. O inferno não vai resistir à sua oração. Aleluia. Amém? Por Amém. isso, entenda, práticas devocionais são necessárias. É necessário você tirar um tempo para Deus, uma hora tranquila, para orar, para ler a Bíblia, tirar dias de jejum. Precisamos estudar, precisamos trabalhar, precisamos realmente viver bem nesse mundo, porque estamos aqui. Mas a nossa prioridade é Deus. Deus, aprenda essa lista. Deus, eu, família, igreja, trabalho, igreja. Deus, eu, família, trabalho, igreja. Isso é importante. Só para concluir, pastor Marcelo. Aqui em casa, eu e a minha esposa, nós temos um hábito de assistir juntos. E nós resolvemos assistir agora todas as ministrações do pastor Josué Gonçalves. Então, a gente, depois da devocional, tira um tempo, deita os dois na cama, coloca lá a mensagem e vamos nos alimentar. Agora, com o Mateus, estou chamando ele para a gente assistir uma mensagem do pastor Lucinho, lá da Lagoinha. Então, assim, além da devocional, nesses momentos, a gente tocar, cantar junto, estar junto, porque é importante. Eu costumo dizer o seguinte, você quer saber como você está? Pergunta para a tua esposa. Verdade. Pergunta. Eu conto que há uns anos atrás, eu acordei uma madrugada incomodado, e perguntei para minha esposa se ela tinha algo que eu precisava melhorar. Isso era 2 da manhã, 8 da manhã, ela ainda estava me falando. Ainda estava me falando. E quem conhece minha esposa, ela conversa pouco. A mesma coisa eu faço com os meus filhos. O nosso maior parâmetro é dentro do nosso lar. Então, una-se realmente aos seus filhos, esposo, esposa. Amém. Seja unido. Crie um ambiente de graça dentro da sua casa. Graça é a ação do Espírito. Ministre perdão. Amém. Ame, tenha paciência. Amém. Peça, reconcilie. Às vezes o fato de nós sermos pais, nem sempre nós estamos certos. Você que é filho, não acha que seu pai é da geração antiga, não, que ele está ultrapassado, porque a Bíblia fala que a valência dos mais velhos é a sabedoria adquirida durante os anos, e do jovem a sua força, o seu vigor. Então, se você aliar a experiência, a sabedoria dos pais com a força dos jovens, você tem uma potência dentro da sua casa. E avivado, orando, lendo a Bíblia e jejuando juntos, bênção demais, amém?
É bênção. E para a gente finalizar, para você orar nos abençoando, pastorzão, João Calvino diz que o tempo vai passar de qualquer forma. Então, o tempo pode passar para você e você ficar parado, petrificado, você virar notícia velha, você não se reciclar e não estudar, ou como o tempo pode passar e você decidir buscar em oração a Deus, buscar um avivamento, buscar uma vida jejuada e contínua e perseverante, estudar, amar, gastar tempo. Então, essa é uma boa devocional nessa manhã. E o Salmo de número 90, 12 diz: ensina-nos a contar o tempo para que alcancemos os corações sábios. Então, esse é o tempo, né, pastorzão? Da gente, de fato e de verdade, voltar-se para Deus em avivamento, em busca, a fim de que Ele consiga de nós o que Ele quer. Então, você falou sobre jejum há alguns minutos atrás. Jejuar, amados, não muda Deus. Deus não muda através do nosso jejum. Nós é que mudamos, né, pastor Marcos? O jejum muda nós. Amém. O jejum vai mudar a minha forma de enxergar as pessoas, a minha forma de caminhar com o Senhor. Então, busque essa prática. Chame Deus para dentro da sua vida, chame Deus para o seu casamento, chame Deus para te orientar como você criar os seus filhos, chame Deus para que Ele te dê sabedoria para você administrar sua vida financeira, suas emoções, seus relacionamentos. E como o pastor Marcos disse, quando ele converteu, ele teve que largar as amizades mundanas que não queriam o Senhor naquela época, né, pastor Marcos? Que não fazia mais como fazer parte do contexto. Então, hoje é o dia de você decidir com quem você vai se queimar. Então, se queime com essas amizades que não te acrescentam nada, que não te influencia. Ao contrário, te influencia para as coisas ruins e negativas. Ande com os sábios e você será sábio. E Lutero disse: amém. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas, de fato, eu posso impedir eles de fazer ninho sobre ela. Ore por nós, pastor amém. Marcos. Nos abençoe nesta manhã poderosa. Passou rápido demais, varão. Meu Deus. Amém. Pai, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, nesta manhã. Exaltamos e engrandecemos o teu nome pelas tuas maravilhas, pelos teus milagres. Declaramos que tu és Deus acima de tudo e de todos. Reconhecemos a tua soberania e majestade, que fora de ti não há Deus. Senhor, louvamos o teu nome e clamamos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus nos cobre. Meu Pai, nesta manhã eu coloco diante de ti a vida de cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar. Eu coloco a IBMS diante de ti, meu Pai, desde o mais tenro até o mais experiente em idade. Que o Senhor possa trazer avivamento sobre nós, que o Senhor possa trazer avivamento dentro dos nossos lares, em nossos casamentos, na comunhão fraternal, no seio da tua igreja. Meu Deus, derrama do teu espírito, vá de encontro agora esse irmão, essa irmã, esse jovem, essa jovem que deseja receber o batismo com o Espírito Santo. Recabaxe halabas, ricamai derras, no nome de Jesus, na autoridade de Jesus Cristo, eu ministro sobre a tua vida. Recebe o batismo com o Espírito Santo, recebe o revestimento do céu. Meu Deus, traz renovo, traz desejo de te buscar, de buscar a tua presença. Ah, meu Deus, dá sabedoria, entendimento na tua palavra e desperta para orar nas madrugadas. Meu Deus, afasta dos teus filhos todas as más companhias, as más influências, as más conversações.